Cruzeiro de Abib Nissan D5783. No apócrifo Anticristo, ainda 2 de abril de 2022. Diante do monumento Minas Brasil, onde temos várias homenagens idólatras e também a outros deuses, inclusive da feitiçaria, magia negra e até mesmo Deus Renfã e embaixadores de Lúcifer, com relação à estrela de 5 pontas pentagrama abaixo do atleta viril ou homem vigoroso neste monumento. Observe que a estrela é a mesma do brasão oficial do Brasil e consta em nossas identidades. Todos os brasões de armas dos estados seguem o mesmo padrão que foi possivelmente consagrado a Moloque ou Deus Renfã, conforme a palavra do Senhor nos revela no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, dos versos 39 a 44. Questionou o Senhor ao povo de Israel, quando na travessia do deserto, saindo do Egito para conquistar a terra de Canaã: oferecestes vós a mim sacrifício no deserto, quando peregrinavam para a terra de Canaã? Não, antes oferecestes sacrifícios a Moloque, estrela do vosso Deus Renfã, que é a mesma de 5 pontas, e se você pesquisar na internet ou bibliotecas sobre esta estrela do Deus Renfã, verá que é o pentagrama. Algumas seitas ocultas, para tentar confundir, se possível for até os escolhidos, também têm utilizado a estrela de Davi, que é o hexagrama ou a estrela de 6 pontas. Aqui é em batalha espiritual para cada dia mais consagrar e quebrar essa maldição hereditária na cidade de Poços de Caldas e apresentar em breve abaixo assinado para substituir este atleta viril que envolve, o sagrado masculino, aí envolvendo culturas da Egito, feitiçaria, magia negra e outros deuses de nações pagãs e ímpias, porque duvidam da existência do Deus amor, espírito e justiça.
Apocalipse, capítulo 6, versos de 9 a 13. E as almas daqueles que foram mortos por amor ao Evangelho do Senhor Yeshua Jesus, ou por amor ao Evangelho eterno, clamavam e clamam ao Senhor: Senhor, até quando não vingarás o nosso sangue? Porém, o Espírito de Yahvé Ial responde: até que se completem o número dos conservos e escolhidos a serem mortos por amor do Evangelho eterno. E
foi rompido o sexto selo, e o vento sul forte soprou, e houve clamor, calma, calor e paz. Assim como a nuvem do ocidente se levantou e está havendo a chuva de até então de forma suave e mansa. Em breve ela soará ou cairá de forma como a tempestade esperada para a 70ª semana do povo santo e escolhido. Daniel, capítulo 9, verso 27. O homem da iniquidade fará acordo com muitos, e assim enganará a milhares, assim como tem enganado a dezenas de milhares nas eleições presidenciais em nossa nação. Fica atento, servo do Deus Altíssimo. Ore, leia, medite em Daniel capítulo 11, verso 29, e depois 32 ao 40, e tenha esse discernimento que, mas o povo que conhece o seu Deus não cairá na lábia deste governante com princípio anticristo que tenta enganar novamente, assim como os governantes na Venezuela enganaram a igreja e hoje passam por aquela prova. Se não abrirmos os olhos aqui, em breve acontecerá conosco. Jeremias 51, 27, Patriotas do Bem. Avante, Brasil! Primeiro de Abib ou Nissan de 5783, seguindo ordens do Senhor Ial a Moisés e Arão. Este vos será o primeiro dos meses. Aos 10, separe o cordeiro, e no dia 14, à tarde, imole o cordeiro, um por cada família, e coloque o sangue no umbral das casas. O anjo da morte passou no Egito, e ali foi instituída a primeira Páscoa. Vou esperar. Agora dá certo. Aqui, Hotel Presidente. Aparentemente, ex-ponto de idolatria na cidade de Poços de Caldas, pois iniciamos este trabalho no ano 2017, 5778, e ou mudou de proprietário ou o proprietário se converteu, pois haviam dezenas de ídolos, postes, ídolos e também baalins, que são os nomes de blasfêmias dadas aos santos e santas na nação e nações, e hoje continua apenas a fonte triangular e um quadro em homenagem a algum destes. Então, ou conversão do proprietário, ou troca de proprietário.
Este ponto faz convergência. Este ponto faz convergência com o Baal no alto do Cristo, que dizem ser em homenagem a Deus, porém Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, como na fala do Senhor Yeshua, Jesus, à mulher samaritana. Evangelho de João, capítulo 4. Também com a fonte luminosa no centro da Praça Parque Afonso Junqueira, onde encerra-se os trabalhos no Yom Kippur, naquele local. Que existe também o arco de estrutura greco-romana, que sabemos ser a terceira torre da Babilônia a cair em nossa nação. A primeira, com impeachment de Collor, caiu Egito, e doutrina faraônica de J.K. A. Collor. A segunda, impeachment de Dilma, caiu a torre assírica da ideologia anticristo e doutrinária dos partidos do Portal Vermelho. Estou em batalha individual. Interlúdio ou intervalo, sexto selo para sexta trombeta, para símbolo da sexta trombeta. Uma coisa desse tipo.
tirar uma foto. Assim diz o Senhor no livro do profeta Amós, capítulo 3, verso 3, a partir do verso 3. Andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? O leão ruge no campo, a águia canta altivez nos ares. Fará o Senhor alguma coisa sem antes anunciar aos seus servos, os profetas? Com isso, é tempo de arrependimento, quebrantamento, para buscar voltar para o seu primeiro amor. Liderança na igreja e em Israel. Volta, volta, diz o Senhor. Volta ao Evangelho eterno. Parem de defender seus interesses. Parem de defender ideologia partidária. Parem de defender teologia e bandieira denominacional. Volte ao Evangelho eterno. As estrelas do céu que caem ao romper do sexto selo são o abalo dessa liderança em Israel, quer judeus naturais e judeus messiânicos, quer na igreja cristã de forma em geral, sem acepção de pessoas ou instituição. Sabemos que o ecumenismo proposto por Roma é algo astuta cilada do inimigo das nossas almas. Porque quem somos nós, meros mortais, para querer unir aquilo que o próprio Yahweh, Senhor, Yeshua, Jesus, Yahweh, Ruach HaKodesh, Espírito Santo, separou no primeiro dia da criação? Pois assim diz o Senhor: haja luz, e houve luz, e viu o Senhor que era bom. E fez o Senhor separação entre luz e trevas, ou seja, entre o dia e a noite. E Yeshua, Jesus, simboliza o sol da justiça, e aqueles que o seguem simbolizam o dia. São filhos da luz. Porém, na governança da noite, a lua, o Senhor pôs separação e colocou a lua. E aqueles que servem ou que seguem o princípio anticristo já instalado entre as nações desde a fundação, a criação, e que se agravou infiltrando no cristianismo a partir da suposta conversão de Constantino. A propósito,
Quem, na verdade, se converteu foi Constantino, ou 2/3 da igreja na época, que se verteu para o governador. Essa pergunta, se desejarem responder nos comentários, que o Senhor traga sobre ti a Shalom e a Reshed Veshalom, a graça e a paz. Primeiro de Abib ou Nissan de 5783, 2 de abril de 22. Aqui, espaço cultural da Urca, para celebrar com júbilo o início desse novo ano, o primeiro Rosh Hashanah religioso, que foi instituído pelo próprio Deus Criador Universal, o Senhor Yahweh. Interlúdio ou intervalo do sexto selo, veremos as missões da noiva fiel para restaurações já, em especial em resgate a outras ovelhas noutro aprisco, durante o meio tempo.
Este monumento 666 em obra de arte é em homenagem ao analfabetismo zero para o educador Paulo Freire. O motivo da unção e consagração deste local é para quebrar esta maldição hereditária em nossa nação, pois existe essa contracultura de propagar e ensinar o comunismo e a doutrina socialista, assim como as diversas ideologias, quer de gênero, quer de nova era, que são doutrinas anticristo. Me parece que esse educador, Paulo Freire, se não me falha a memória, a pessoa com Paulo Coelho, né, não estou bem lembrado, mas o Paulo Coelho tem envolvimento com a magia e feitiçaria. Paulo Freire, preciso pesquisar para dar informação correta. Perdoe-me se enganei, mas me parece que no governo atual, do capitão, né, lá o presidente, no Planalto, tem algo ideológico contra. Se ele é conservador de direita, está contra algum princípio desse educador Paulo Freire, com certeza é porque a sua ideologia é com este princípio, quer anticristo, quer comunista socialista, que infelizmente a maioria da mídia em nossa nação passa mensagens subliminares aos espectadores com relação a esta ideologia. Meia, afinal, é sim um número da besta, porém, sabemos que tudo foi Deus quem criou e, sabendo disso, também existe o lado bom neste número. Muitos, quando veem o número da crendice popular, quer em Israel, não sei te informar precisamente, mas na igreja cristã, sim, os famosos crentes, né? Ou crentinhos. Por quê? Por falta de conhecimento, não apenas da própria palavra de Deus, que no livro de 1 Reis e Crônicas, nos fala que o peso em ouro, em talentos de ouro, que era levado ao rei Salomão, eram exatos 666 talentos de ouro. Bem, é lógico que existe também, né, o lado que é um número de homem e que também é um símbolo, número símbolo instituído pelo Eterno para o anticristo ou a besta. A besta também se revela pelo número 999, pois 666 invertido é o 999. Assim como todos os números e todas as coisas foram criados pelo Eterno, o inimigo de Deus copia as coisas do Eterno para enganar, se possível for, até os escolhidos. Pois não podemos nos esquecer jamais que 9 também são, né, as 9 bem-aventuranças do Senhor Jesus no monte. Mateus capítulo 5, versos de 3 a 11. 9 também são os dons do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, do verso 1 a 14.
e 9 também são o fruto do Espírito Santo. Gálatas, capítulo 5, verso 22. Para o segundo dia de Abib, ou Nissan, do ano fonte dos amores, no pé da Serra São Domingos, com visão de fundo para o Cristo Redentor. Como já falamos no vídeo anterior, nos vídeos, No parte 2, poste ídolo Baal, que infelizmente essa doutrina anticultura do reino tem dito que é a imagem do Senhor. Porém, sabemos que Deus é amor, espírito e juízo. Essa cultura daninha, com permissão do Eterno, para se cumprir dezenas de profecias, se infiltrou dentro do corpo de Cristo para se cumprir várias profecias. E agora estamos no início do tempo para restaurar tudo. É fato de que a noiva fiel tem que se despertar, e isto também acontecerá no tempo determinado pelo Senhor, conforme as profecias, em especial Jeremias capítulo 5, verso 24. Pois o Senhor derramará a dupla chuva temporã e tardia no tempo determinado para a colheita ou cega. Porém, este tempo da dupla chuva será por 42 meses, conforme a descrição bíblica, quer de Apocalipse capítulo 12, versos 6 e 14, e outras dos profetas, e também livros históricos, assim como a parábola das 10 virgens, que o Senhor Yeshua, Jesus, sabiamente nos ensinou escatologia bíblica através dessa parábola, e ele tem escondido dos sábios e entendidos e revelados aos simples e pequeninos, que são ou que pertencem às 5 virgens prudentes. Sabemos que as 5 virgens nécias não entrarão no gozo ou nas bodas do Cordeiro.
Interlúdio ou intervalo, símbolo, Brasil de amor eterno seja símbolo. Brasileiros que cantam esse hino e amam a sua pátria, o Brasil de amor eterno, o Criador, será símbolo do quê? Por quê? E para quê? Pense nisso. Interlúdio do sexto selo para símbolo da sexta trombeta, que é o cair da torre greco-romana em nossa nação, quiçá mais 23 nações, para símbolo 24 anciãos, ou 24 nações. Israel e Igreja, quais são os amores que desejam continuar a servir ou seguir? É tempo de arrependimento, quebrantamento e despertar para consenso Theos, para comunhão e vencer o inimigo em comum.
Assim diz o Senhor dos Exércitos. No símbolo do romper ou toque da sexta trombeta, os 4 anjos soltarão os 4 ventos da terra. Os 4 toques do chofar na buzina, chifre de boi bravo, foram tocados no sentido dos 4 pontos cardeais da terra: norte, sul, leste, oeste, com ligeira inclinação. Ao norte, Monte das Oliveiras, na estância Caminho Santo, no DF, próximo a Brasília. Ao leste, ligeira inclinação para o Monte das Oliveiras, em Jerusalém ou Jerusalém, lá no Monte Santo de Sião, a nossa capital, em breve no governo milenar e glorioso de Yeshua Jesus, e também futura capital espiritual para todos os salvos e eleitos para a salvação. Ao sul, ligeira inclinação para a Austrália, silhueta da geográfica da Austrália forma um búfalo ou boi selvagem. A oeste, ligeira inclinação a sudoeste. Símbolo São Paulo, sudoeste, Bairro do Brás, Templo de Salomão, onde em Ezequiel, capítulo 40, verso 2, há um mistério do edifício símbolo ao sul e ocidente, que são para os sacerdotes que têm a responsabilidade do altar. Também neste capítulo 40, verso 46, um edifício símbolo também ao norte, oriente, que são para os sacerdotes que têm a responsabilidade do templo. Terceiro templo de Salomão, que brevemente será reconstruído, quiçá com auxílio da Igreja e das nações aliançadas a Israel, porque não pela questão do sacrifício que os tolos judeus que ainda rejeitam o seu Machia e Yeshua Jesus, mas porque no governo milenar o príncipe entrará pela porta nas celebrações solenes instituídas em Levíticos 23, que são as 7 festas solenes para Israel e Igreja. Sabe o que está na hora de encher? Está na hora de encher os estádios. Nossa nação é conhecida mundialmente como o país do futebol. Mas já chegou a hora, fala para quem está do seu lado, é a nossa geração, em que o Brasil vai ser conhecido não pelo futebol, mas muito mais pelo país da adoração. Diga comigo, o país do futebol
é o país da adoração. E a igreja que se apartou de Jerusalém não pesquisa. Mas os céus estão dizendo, preste atenção. Eu tenho controle do sol, da lua e das estrelas. E nos anos de 2014 e no ano de 2015, outra vez Deus acenderá os anúncios luminosos. Estão chegando novas 4 luas sangrentas no primeiro dia da Páscoa e no primeiro dia de Tabernáculos. Estará Deus querendo falar alguma coisa? Uma igreja que no seu nascimento recebe uma mensagem que se trava uma batalha pela posse do corpo entre o Espírito que operou em Roma e o Espírito que operou em Jerusalém. Uma igreja que recebe de Deus o comando: tira o meu povo de Roma e leva de volta para Jerusalém. Nissan, que é em abril. Na verdade, a data está para ser 3 de 2015. Este é o dia, a propósito, que os filhos de Israel foram soltos ou foram libertos da servidão no Egito. E então, a Páscoa, 4 de abril de 2015. Sucote, 28 de setembro de 2015. Espírito, singando aleluia, yeah. Feliz a nação que tem o Senhor como seu Deus. Feliz o povo que Deus escolheu para ser dele. O Senhor Deus olha do céu e vê toda a humanidade. Estabelecendo na Praça dos 4 Poderes em Brasília, oração 24/7. Será que Deus está agindo? Com certeza, né? Eu conheço a Praça dos 3 Poderes lá em Brasília, mas Praça dos 4. No dia 23 de setembro, um tempo antes de 23 de setembro, nós estávamos na casa de oração ali no Monte das Oliveiras. Quando você for em Brasília, coloca lá casa de oração no Google, lá Monte das Oliveiras, vai lá orar um pouco pela nação, por nós, né? E eu estava ali orando no Monte das Oliveiras, na casa de oração, Monte das Oliveiras, numa tarde de quarta-feira do mês de abril de 2017. Deus começou a falar comigo sobre essas assembleias solenes, esses atos proféticos. Ele me disse: meu filho, eu quero você na praça em setembro, no mês da independência. Eu quero que você faça um ato lá com os militares do Brasil. E ele deixou bem claro: eu quero representação militar das Forças Armadas de todos os estados aqui em Brasília, no mês da independência. Eu falei: o senhor quer, então o senhor traz. E ali Deus mandou fazer essas bandeiras proféticas como um ato profético. Ele falou: cada militar vai segurar do seu estado, vai segurar uma bandeira dessa. E vocês vão profetizar sobre o Brasil um novo tempo, uma nova unção e uma nova história. E é isso que nós fizemos lá. A praça lá não tem iluminação. Ela é escura por segurança, né? Então, mas só para você ter uma noção. A praça estava lotada de militares, a igreja também se reuniu. Ouviram de onde, pastor? Jesus é o Senhor do Brasil! Glória a Deus! E Deus tinha nos dado uma palavra. Meu filho, quando você estiver lá, você vai decretar o 4º poder naquele lugar. No momento exato eu vou dizer para você,
E um pouco antes disso, Deus abriu a visão de muitos irmãos, intercessores. Alguns nem tinham a visão aberta, ainda foi aberta daquele dia a visão espiritual. E eles viram o mundo espiritual naquele lugar. E vários relataram a mesma coisa. Viram milhões de anjos naquele lugar. Mas eram anjos de guerra, meu irmão, coisa grande. Alguns relataram que as mãos desses anjos eram como um pá mecânica de um trator grande. Porque foi visto lá um tapete de lodo cobrindo toda a esplanada dos ministérios até a praça. Ali depois, né, da igreja católica, onde começa a esplanada, até ali na praça, um tapete de lodo cobrindo tudo. E esses anjos vieram arrancar aquele tapete de lodo. No que eles arrancavam aquele tapete, um monte de serpente também vinha junto e saía de todos os ministérios. E depois foram vistos e ouvidos as portas sendo fechadas depois que estava tudo limpo. As serpentes tentando voltar, elas batiam nas portas e ficavam do lado de fora. E depois daquele momento Deus me disse: meu filho, está limpo, agora você pode orar com a minha igreja, estabelecendo o quarto poder neste lugar. Na hora que nós oramos, querido, junto com a igreja, uma explosão de luz veio do céu, explodiu no centro da praça e clareou tudo. Depois você vai mandar o link para o apóstolo, ele pode compartilhar com os irmãos. Vocês vê o vídeo todo, você vai ver esse momento onde até no mundo físico clareou. O coronel Francisco não chegou ainda, ele está ali no monumento. Ele estava nesse momento, ele foi uma pessoa que testemunhou isso. Um ano antes ele foi fazer um ato profético lá e Deus deu a visão para ele desse momento que ia acontecer em 2017. O quarto poder foi estabelecido por Deus na nação, no local de governo, na praça de governo da nação, ali na praça. Por isso o quarto poder. O apóstolo Valmer do Rio de Janeiro, do Ministério O Caminho Santo, ele ouviu isso lá no Rio de Janeiro. Ficou sabendo nas redes sociais o que eu publiquei. E ele duvidou no sentido assim: rapaz, que negócio é esse? Estabeleceu o quarto poder, que negócio é isso? Isso é muito sério. E Deus incomodou ele a tal ponto, ele falou assim: vou lá na praça. Ele pegou um discípulo, saiu do Rio de Janeiro e foi lá na praça. Ele falou: quero orar nesse lugar. Se o quarto poder está lá mesmo, eu quero ver como é que é isso. E ele testemunha, querido, que quando ele chegou na praça com esse discípulo dele, Deus abriu a visão espiritual dele. E ele viu, em cima daqueles dois edifícios ali, anexos do Senado e do Congresso, tem dois, uma torre e um H ali. Ele viu a escada de Jacó, com anjos subindo e descendo daquele lugar. Subia e descia dos dois prédios. E ele ouviu uma voz: eu não vou governar o Brasil, eu já estou governando. O discípulo dele viu duas coroas de ouro encaixadas em cima daquele prédio. E ele saiu lá desesperado para me encontrar. Me achou, estava no Monte das Oliveiras orando. Ele foi para lá. Foi um mover muito especial. Porque testificou aquilo que estava sendo falado, aquilo que está sendo declarado. E eu quero desafiar você como brasileiro, querido, a estar indo na Praça dos Quatro Poderes pelo menos uma vez por ano. Se programe, se organiza. Tem o nosso apoio lá, o que você precisar de logística, de ajuda lá, nós estamos lá para ajudar, dar o apoio, no que for necessário lá. Dia 17, agora nós vamos ter uma caravana saindo aqui de São Paulo. Nós vamos estar o dia 17 com vários atos lá. A Assembleia Solene de setembro desse ano, não vai ser no dia 7 de setembro. A Assembleia vai ser hoje, já está sendo, já está acontecendo aqui agora. O ato profético que fizemos na Praça dos Quatro Poderes, em setembro de 2017, fizemos com a coalizão dos ministérios em setembro de 2018. E Deus nos mandou fazer em 3 datas. Deus mandou fazer em setembro por causa da independência. Deus nos mandou fazer em 15 de novembro por causa da proclamação da República. E nos mandou fazer 22 de abril por causa do descobrimento do Brasil. E essas 3 datas nós temos assembleias solenes fixas lá. Mas esse ano Deus nos deu uma direção. Meu filho, faça aqui em outras datas dentro do mês, mas na data exata do fato, faça nos locais. O primeiro lugar que eu quero que vocês vão, lá no Ipiranga. Por isso está até a ordem aqui, viu, queridos? Aqui, ó. Deus nos deu um comando, né? Para estabelecer desde aquele dia 3 bandeiras: Brasil, Israel, Estados Unidos. Isso em 2015. Ele disse em 2015, exatamente no dia 5 de dezembro de 2015, que ele iria unir essas 3 nações para executar um projeto antes da volta do Senhor. E no culto lá nós cancelamos, nós fizemos um decreto, está no YouTube.
nós decretamos o cancelamento da sua presidência nessa nação, porque você não aceita Israel. E muitos lógicos fizeram isso também, e a igreja está vencendo, a igreja está caminhando. Fizemos o ato, fizemos tudo o que precisa ser feito, e Deus nos manda agora nesse ano, olha, 7 de setembro vai para o Ipiranga, dia 17 aqui. Dia 15 de novembro vai para a Praça da República, e depois dia 20 e pouco aqui. Dia 22 de abril em Porto Seguro, e depois aqui. E nós estamos aqui para cumprir uma palavra do Senhor. E eu orava esse dia, Senhor, em cada lugar eu preciso saber qual o ministério que é guardião. Qual a igreja que é guardiã do local que você está mandando. Quem é lá o apóstolo, o pastor que você está levantando, porque é o guardião lá do Ipiranga. Não conheci detalhadamente a história desse ministério, do apóstolo Paulo de Tarso, não tinha todos os detalhes. Eu não tinha, mas é tão bom, apóstolo, quando eu sei que Deus tem tudo. Ele está vendo tudo que você está fazendo, tudo que esse ministério está fazendo. Que para reconsagrar o imóvel na rua Maracanã, no natural, que no espiritual é Mar a Canaã, 669, esquina com rua Paissandu, no natural, e no espiritual, rua País ou Paz Sandu, 144, na esquina com a rotatória destas duas ruas, no bairro Dom Bosco, Poços de Caldas, Minas Gerais, Brasil. Estou próximo do Pino do Meio-Dia, a câmera focada para o leste. Esta representação da bandeira do Reino Unido é apenas uma simbologia ou símbolo. Brasil de amor eterno seja símbolo. Um pequeno símbolo da necessidade da união da noiva com base nos originais da Bíblia Sagrada ou Santa Lei do Senhor, quer nos pergaminhos, quer por outras formas de escrita da época. Na posição destas cortinas e bandeiras de Israel, Reino Unido e Brasil, também é a sugestão de local para a construção do altar com semelhança a esse da sinagoga Anusim Brasil, em São Paulo ou Paraná, onde temos o altar do lado leste com um símbolo voltado para Jerusalém, Israel ou Monte Sião, e outro símbolo voltado para sudeste, direção São Paulo, Templo do Salomão. Sabemos que Ezequiel 42 nos revela duas salas ou edifícios, símbolo no Templo de Salomão, onde o nordeste é para os sacerdotes que cuidam do templo, e o a sudeste para os sacerdotes que cuidam ou têm a responsabilidade do altar. O Brexit, com o Reino Unido saindo da Europa, foi dedo de Deus. Estas 4 bandeiras símbolo são uma representação dos 4 ventos, 4 pontos cardeais da terra e 4 artesões que o Senhor usa para quebrar as potestades e malignidades do reino das trevas entre as nações. Sopra a mão do teu irmão e levanta a tua mão. Eu quero profetizar sobre a tua vida mais uma vez. Quero que você entenda isso de uma vez por todas. Que você receba essa palavra. Quero profetizar de novo o Salmo de número 91 sobre a tua vida. Lá está escrito que você não temerá o pavor da noite. Você não temerá a flecha que voa de dia. Você não temerá a peste que assola nas trevas. Você não temerá a peste que assola ao meio-dia. Você